Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, estudos organizacionais. Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a Revolução Industrial e sobre o surgimento do administrador. O professor Antônio Lobosco usa óculos de grau, camisa azul, paletó e calças escuros. No estúdio da Univesp, ele manuseia um dispositivo sobre o púlpito para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora com efeito gráfico à direita do professor, em um plano mais aberto do estúdio. Os slides têm fundo vinho e, à direita, pontos e linhas conectados com temática tecnológica. O primeiro slide exibe o nome da disciplina e o tema da aula, Revolução Industrial, o surgimento do administrador. Na evolução das teorias administrativas, estudar administração é uma das formas para que nós possamos analisar as alterações surgidas na humanidade com o passar dos séculos. Pelas imagens que nós estamos vendo aí na tela, diversos momentos foram necessários o uso da administração, mesmo sem termos os conhecimentos aprofundados para tal. Por exemplo, nós vemos aí a imagem do Coliseu de Roma, nós vemos a muralha da China, nós vemos as pirâmides do Egito. Todos esses elementos, todos esses artefatos humanos foram construídos pensando-se também em estruturas administrativas. Quando a gente fala nessas estruturas administrativas, imagine o quanto tempo deve ter levado para construir essas pirâmides do Egito, ou para construir o Coliseu de Roma, ou até mesmo a muralha da China, né? Imagina a grandiosidade dessa obra. Quando a gente para analisar esses aspectos, da onde surgiu toda a matéria-prima para a construção desses elementos? Como é que será que se controlavam os trabalhadores para poderem fazer essas estruturas grandiosas? Como isso tudo aconteceu ao longo da humanidade? Isso tudo são aspectos que denotam estudos de administração, mas que, até o prezado instante, não tinha nenhuma ciência voltada para isso. Eram pessoas que se dedicavam à construção de gigantescas obras e muitas vezes utilizava conceitos abstratos, conceitos do achismo, né? De fazer alguma coisa e testar para ver se dava certo. Então, houve uma evolução da humanidade muito grande e muitas coisas foram construídas. E dentre essas coisas maravilhosas que nós construímos, estão os estudos de administração, que faz com que hoje a gente consiga realizar obras tão grandes e monumentais como essas, utilizando os conceitos de administração que a gente vai ver ao longo das nossas aulas. Em todas essas gigantescas da construção da humanidade, houve prenúncios da aplicação de estudos de administração. Não aqueles estudos formais, conceituais que nós vemos hoje, porque hoje a gente tem um embasamento muito grande de teorias, de ciência, de estudos voltados para a administração. Mas naquela época foram feitos, de alguma maneira, alguma aplicação dos estudos de administração para construir essas obras gigantescas. Então, todas as alterações que a humanidade sofreu e vem sofrendo ao longo dos séculos repercutem na vida das instituições, todas as instituições, sejam empresas, sejam organizações, seja governo, o impacto das alterações que vão surgindo na humanidade vão afetando essas instituições. Aconteceram transformações dos mais diversos tipos, transformações econômicas, transformações sociais, políticas e até mesmo transformações culturais. E isso o mundo vive a todo instante, a todo momento. A gente vê uma revolução industrial surgindo a todo instante. Essas mudanças levaram uma série de estudiosos a pensarem em administração,
a descobrirem novas técnicas e novas formas, novos modelos de administrar. Administrar o quê? Administrar um país, administrar uma cidade, administrar um estado, administrar uma organização, administrar uma empresa. E quando a gente fala nesses estudos, todos eles denotam que a gente consiga entender a necessidade dos homens e as necessidades que precisam serem satisfeitas. Esse é o preceito de toda a organização, conseguir satisfazer as necessidades dos homens. Muitas vezes a gente observa até mesmo que nós conseguimos satisfazer uma necessidade em uma pessoa que ela nem sabia sentir a necessidade por algum produto ou serviço. Se nós pararmos para analisar, quando surgiu uma série de inventos tecnológicos, como o próprio celular, muita gente, quando surgiu o celular, falou, mas para que eu vou querer esse tipo de aparelho? As empresas já sabiam o porquê que as pessoas iam precisar desses celulares. E hoje a vida não é mais a mesma sem esse aparelho que mudou o mundo da comunicação, mudou o mundo do entretenimento, mudou o mundo da informação. Então, muitas vezes as empresas e as organizações conseguem se antecipar às necessidades que muitas pessoas nem têm a necessidade de tal aflorada. Bom, em comparação ao surgimento da humanidade, nós temos um outro fenômeno muito importante, que é o fenômeno da industrialização. Esse fenômeno é recente, tá? Se a gente for ver a história da humanidade, ela data de 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, né? E o fenômeno da industrialização, ele começa a surgir de uma forma mais intensa a partir do século XVII. A industrialização, ela inicia a partir do que a gente chama de Revolução Industrial. Mais precisamente, né, a primeira Revolução Industrial. Muitos de vocês já devem ter visto muitas pessoas comentando sobre a Revolução Industrial e os impactos que ela trouxe para o mundo moderno, né? Hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre esses assuntos. Bom, a Revolução Industrial, ela tem início no século XVII para o século XVIII e resulta da invenção da máquina a vapor. Essa máquina a vapor foi criada por James Watt em 1776. Essa revolução ela tem início na Inglaterra e depois se espalha pelo resto do mundo, prioritariamente para o mundo europeu. Aí depois acaba indo para os demais continentes. Bom, essa máquina a vapor, vocês podem ver aí na imagem. Novo slide com o título Revolução Industrial e uma imagem da máquina a vapor de Watt. Uma estrutura metálica em tons prateados e dourados, composta por um forno, um cilindro, tubos, válvulas, pistões e uma roda. Essa é a máquina criada por James Watt. Essa máquina a vapor nada mais é do que uma máquina que funciona com um vapor, né? E que movimentam engrenagens mecânicas. Essas engrenagens mecânicas, elas deram ideias para a construção de uma série de máquinas que substituíssem o trabalho braçal, o trabalho humano, né? Mesmo porque uma das grandes necessidades do homem, além do alimento, é a vestimenta, a roupa, né? Então, imaginemos como deveria ser para produzir roupa em 1700, 1800, né? Imagina quantas pessoas, quantas costureiras deviam ter numa empresa, numa fábrica de roupas, né? Essa máquina a vapor veio para acelerar o trabalho braçal, o trabalho humano, substituindo o que a gente chamava de mão de obra artesanal pela mão de obra mecanizada. Essa máquina a vapor, ela modificou completamente a produção das empresas. O que antes se produzia em pequenas quantidades, passou-se a ser produzido em uma quantidade gigantesca, em uma quantidade enorme.
E isso também causou uma revolução no mundo dos negócios. Novo slide com o texto. A utilização da máquina a vapor de James Watt na produção fez surgir uma nova forma de trabalho. Modificou completamente a estrutura social e comercial da época, o que revolucionou a produção e a aplicação dos conhecimentos administrativos. Além desses elementos todos, para a gente entender como isso funcionou, basta a gente olhar o trabalho artesanal, como era feito, para você fazer um tecido, por exemplo, né? Novo slide com o texto. Para entendermos o que foi a inserção dessa máquina na linha de produção, precisamos entender que tudo o que era feito nas empresas até então era de forma artesanal. No slide seguinte, foto de um galpão com pouca iluminação e repleta de grandes teares manuais feitos de madeira escura. Os teares eram manuais, né? E os artesãos ficavam lá o dia inteiro tecendo o tecido. Imagina quanto tempo levava para fazer um rolo de fio para se transformar numa roupa. Essa máquina a vapor, ela vem justamente para substituir esse trabalho que a gente diz que é manual por um trabalho mecanizado, ou seja, a máquina fazendo o trabalho do homem. E sem esquecer de que o homem precisa trabalhar e parar para almoçar, parar para tomar café, parar para ir embora para casa, parar para dormir. A máquina, se ela for bem organizada, ela funciona 24 horas por dia. No slide, o texto. Após a inserção das máquinas, os trabalhos feitos de forma artesanal passaram para a forma mecânica, ou seja, as máquinas substituíram o trabalho braçal. No slide seguinte, duas imagens. A primeira é uma foto colorida de um tear manual, onde uma pessoa cria um tecido rosa escuro com padrões coloridos típicos da América do Sul. A segunda imagem é em preto e branco, de um tear movido a manivela. Aqui nós estamos vendo um exemplo de um tear já mecânico, né? Que é muito diferente, por exemplo, desse tear que a gente viu nessa imagem anterior, que mostrava aquele tear manual, né? Então, quando a gente observa um tear mecânico, ele tem uma série de engrenagens e a facilidade de utilização dele e a rapidez de produção com ele eleva muito a capacidade de produzir de uma empresa. Nas primeiras décadas do século XIX, essas máquinas a vapor se transformam em outros elementos importantes para a humanidade. Por exemplo, a locomotiva a vapor, o barco a vapor. A locomotiva a vapor, quando foi inserida na Europa, ela fez com que o mundo ficasse menor. Como ele ficou menor, né? O mundo está do mesmo tamanho há milênios, né? Na verdade, as distâncias se encurtaram graças a essas máquinas a vapor. A Inglaterra, a França implementaram quilômetros e mais quilômetros de transporte por via férrea. Então imagina como era o transporte antigamente. Antigamente era feito por charretes puxadas por animais, né? Cavalos, burro ou por bois. E com o surgimento dessa máquina a vapor, dessa locomotiva a vapor, tudo passa a ser transportado em locomotivas, muito mais rápidas do que um cavalo, do que um burro, do que um boi. Fora que ele carrega muito mais carga do que transportava, por exemplo, esses animais, né? Então, acontece uma revolução no mundo empresarial. O modo de vida também dessas pessoas, ele muda, ele se transforma ao longo dos tempos. Nós não ficamos só nessa revolução industrial, tá? Vocês vão observar que ao longo de toda a humanidade, nós passamos por uma série de revoluções industriais. O professor passa rapidamente por um slide com o texto. O modo de vida de milhões de pessoas se transformou numa velocidade espantosa. O mundo novo do capitalismo, da cidade, da tecnologia e da mudança incessante triunfou. O planeta presenciou 4 revoluções industriais. No slide seguinte, o título: As 4 Revoluções Industriais, seguido de um esquema composto por 4 figuras brancas e retângulos azuis com textos dentro.
Máquina a vapor, 1784. Mecanização, tear e força a vapor, 1.0. Uma pessoa ao lado de uma esteira de produção com 3 blocos em cima e outros 6 empilhados à direita, 1870. Produção em escala, linha de montagem, eletricidade e combustão, 2.0. Uma máquina composta por tela, braço robótico e esteira com um bloco, 1960. Automação robótica, computadores, internet e eletrônicos, 3.0. Ligadas por um círculo, figuras de um smartphone, uma máquina robótica e um notebook, todos com ícones de sinal Wi-Fi acima deles. Hoje, sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e inteligência, 4.0. Começa tudo pela revolução da máquina a vapor, que é a primeira revolução, né? Vocês estão vendo aí na imagem a indústria 1.0, que é essa indústria justamente da máquina a vapor. Depois a gente passa para a segunda revolução industrial, que é o que também se chama de indústria 2.0. Aqui surge a energia elétrica, que também causa uma revolução no mundo empresarial, no mundo dos negócios, na humanidade. Começa a se inserir a energia elétrica no processamento, né? Então, substitui-se, por exemplo, aquelas máquinas mecanizadas por máquinas elétricas. Depois, com a evolução dos computadores, né, que surgem na década de 1930, surge a indústria 3.0, que está mais voltada justamente à utilização dos computadores, da robótica, e culmina hoje com o que a gente está vendo no mundo todo, a indústria 4.0, ou como a gente também chama, de Revolução Industrial 4.0, que está presente, além dos computadores, da robótica, a inserção da inteligência artificial. Ou seja, nós estamos vivendo uma nova revolução. Então, isso é cíclico. Talvez daqui 10, 20, 30, 50 anos, a gente vai ter uma nova revolução industrial. Mas o que causou essa revolução industrial? Novo slide com o título Principais consequências da Revolução Industrial e os tópicos citados pelo professor. Bom, como consequência imediata, naqueles anos de 1700, 1800, a gente pode citar: as distâncias se encurtaram, os países ficaram mais próximos, os mercados ficaram mais próximos, as pessoas ficaram mais próximas. A concorrência, porque surgem várias empresas para se dedicar a produzir esses produtos em larga escala, começa também a se aperfeiçoar e aumentar exponencialmente, né? Porque antes você competia com as empresas da sua cidade. Agora, com a Revolução Industrial, você vai competir com empresas do mundo todo, né? Daquele mundo europeu, como a gente diz, né? A explosão tecnológica conhece um ritmo cada vez mais acelerado com o surgimento da energia elétrica, com o surgimento dos motores a combustão. E também é criado o telefone, que amplia o processo de comunicação. A gente ainda pode dizer sobre essa revolução industrial. Energia elétrica aplicada a motores aumentou o número, por exemplo, de hidrelétricas, né? Foi necessária a construção de hidrelétricas para suprir as cidades com energia elétrica, que aumentou muito o uso dela, né? Esse movimentar das máquinas, da iluminação de ruas, das residências, trouxe consigo os bondes que transformaram as cidades, né? As cidades começaram a aumentar de tamanho, porque as cidades também diminuíram de tamanho, novamente pela locomoção ser muito mais rápida, né? E, além disso, os navios ficaram mais velozes. Imagina o que era você transportar tecido das Índias para o continente europeu com um barco a remo e depois com um barco a vapor. Como isso evoluiu, né? Bom, com isso surge uma nova empresa, surge uma nova maneira de se administrar a empresa, né? Acontece uma ruptura das estruturas corporativas da Idade Média. Aquela história da mão de obra artesanal começa a desaparecer das empresas. Esse avanço tecnológico
propicia uma ampliação da tecnologia e também ampliação de mercados, porque você consegue vender o seu produto ou serviço para inúmeras outras localidades e não só na Europa, como acontecia. Também começa a permitir que a gente faça comércio com outros continentes, graças à máquina a vapor, né? Como eu disse, a substituição do trabalho artesanal pelo tipo industrial de produção. As principais consequências para as empresas. Com o tamanho dessas empresas, com o aumento vertiginoso da produção, começa a ter a necessidade de gerentes especializados para lidar com essas empresas. Porque antes tudo era feito pelo dono da empresa. Só que a empresa vai crescendo a tal nível que o dono da empresa já não consegue dar mais conta de tudo que acontece dentro dela. Uma coisa é você administrar um pequeno negócio, outra coisa é você administrar um médio ou um grande negócio. E aí você passa a precisar de uma mão de obra especializada para isso. Surge, como eu disse, uma série de novas máquinas. Até hoje a gente vive esse conceito, né? Novas máquinas sendo criadas. Maior produtividade, a gente também abordou esses detalhes, né? Maior concorrência, nós também vimos isso, né? Muitas empresas surgindo no mundo. Novos clientes e novos mercados, porque você já não vende mais na sua cidade, você vende no estado, vende no país, vende para o mundo inteiro. E, consequentemente, o aumento do número de funcionários nessas empresas. Dado esses detalhes todos, surge uma pessoa muito importante que a gente vai abordar ao longo de todas as nossas aulas, que é a profissão do administrador. Surge o administrador. Esse profissional ele é requisitado quando uma empresa evolui e cresce de tal forma que o empresário que fundou a empresa já não consegue mais dar conta de todas as tarefas do seu dia a dia. Dessa forma, então, ele se vê impelido a contratar um profissional que vai apoiá-lo na execução das atividades do dia a dia. Então, ele começa a necessitar de pessoas para apoiar ele nos negócios. Começa a pensar, por exemplo, em uma pessoa para fazer as atividades juntamente com ele, porque a empresa começa a ficar gigantesca. Dado esses detalhes todos que a gente aborda, nos Estados Unidos, no século XIX, em 1881, surge a profissão do administrador. Então, lá nos Estados Unidos, já em 1881, já se falava no surgimento dessa profissão. Novo slide com o título Surgimento da profissão do administrador. Os tópicos lidos pelo professor com as informações complementares. Estados Unidos, século XVIII, criação da Wharton School, em 1881. No Brasil, regulamentação da profissão por meio da Lei 4.769, de 9 de setembro de 1965. No Brasil, isso é mais recente, tá? Em 1952, é iniciado o ensino da administração no Brasil. Então, observa que, pelo menos, quase 60, 70 anos depois, se insere no Brasil o estudo da administração. E um dado interessante, em 9 de setembro de 1965, regulamenta-se a profissão de administrador. Eu acho até um detalhe curioso, né? Porque 9 de setembro de 1965, um mês depois, 17 de outubro de 65, eu nascia e me tornava, depois de 24 anos, administrador de empresas, né? Dia 9 de setembro, comemorado o Dia do Administrador no Brasil. Então, que vocês saibam, né, que quando chegar 9 de setembro é a data que a gente comemora o profissional de administração. Bom, dentre um monte de tarefas que a gente observou, naquela época de 1800, quando surgem as máquinas a vapor, imagina hoje como é o estado da arte de administração com tantas coisas que foram criadas, né? Internet, redes sociais, comércio eletrônico. Então, nós observamos que a gente vai aprender muito sobre
o conceito de administração e como cuidar de uma empresa ao longo das nossas próximas aulas. Bom, pessoal, a gente encerra a nossa aula por aqui. Espero que vocês leiam o nosso material de estudo, façam as atividades necessárias e aguardo vocês para a nossa próxima aula. Um abraço a todos. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Teles. Audiodescrição. Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro, Thaís Rosa. Revisão, Keiko Trida. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Valéria Grilo. univesptv.com.br